Greetings, everyone. Olá, todo mundo. Happy to be here with you on this last day of our convention. Estou feliz de estar aqui nesse último dia da nossa convenção. It's been inspiring, and I feel re-energized to get back and be about our Father's business. Tem sido inspirador, eu me sinto reenergizado para voltar ao trabalho do Pai. In this lecture, which will be my last, is entitled Mission Schools Realizing the Need. Nessa palestra que eu vou dar agora, que será a minha última, eu vou falar sobre as escolas missionárias reconhecendo a necessidade. It's essential for us, if we're going to finish the work God has given to us, É essencial para nós, se nós queremos finalizar a obra, to have training for God's people. é essencial que nós tenhamos treinamento para o povo de Deus. If there was an army of youth rightly trained, Se houver um exército de jovens treinados, consecrating themselves to God's work, consagrados a Deus, ao trabalho a Deus, the work would be finished very quickly. a obra será finalizada rapidamente. And I've been involved in mission training for the past 20 years. Eu estou envolvido no treinamento de missionários pelos últimos 20 anos It's been a privilege and a great blessing. e tem sido um privilégio e uma grande bênção. And something that I've been reflecting on recently E uma coisa que eu tenho refletido ultimamente is that when it seems in history, whenever there's a revival, there are more mission schools. é que na história, sempre que há um reavivamento, há também escolas missionárias. In times of apostasy in the church, Nos tempos de apostasia da igreja or low spirituality, ou de baixa espiritualidade, mission schools are closing. as escolas missionárias estão fechando. In times of revival, Agora, em tempos de reavivamento, mission schools are opening. as escolas missionárias estão se abrindo. I've been reflecting on this because in the United States recently, several mission schools have been closing. Eu estou refletindo nisso ultimamente, porque nos Estados Unidos, algumas escolas missionárias estão sendo fechadas. Which to me is a symptom of a spiritual problem. O que para mim é um sintoma de um problema espiritual. Have we lost our mission? Será que nós perdemos de vista a nossa missão? Are we too distracted on living for ourselves and not serving God? Será que nós estamos distraídos, vivendo para nós mesmos e não servindo ao Senhor? We need your prayers in the United States. Nós precisamos das suas orações nos Estados Unidos. We need revival. Nós precisamos de um reavivamento. But I am very encouraged about what's happening right now in Brazil. Mas eu estou muito animado com o que está acontecendo ultimamente aqui no Brasil. Mission schools are not closing, they're opening. As escolas missionárias não estão fechando, e sim abrindo. And so this is very exciting for me to see. Então, isso é muito legal de ver aqui. Well, we need to make sure that our mission schools are designed after the right pattern. Agora, nós precisamos ter certeza que essas escolas missionárias estão sendo desenvolvidas no caminho certo. So it's good to know the history with God's people, how God has directed the education for His people. E é interessante ver como que Deus tem dirigido através dos tempos essa abertura das escolas missionárias dentro do povo de Deus. If you want to look at the history of worldly education, se você olhar na história da educação mundana, you can look to the Egyptians, você olha para os egípcios, the Persians, os persas and the Greeks. e os gregos. But if you want to look at the history of God's schools, Agora, se você quer ver a história da educação divina, we can look to the inspired writings. nós temos que olhar para os escritos inspirados. If you have not yet read the book Education by Ellen G. White, I would highly recommend it. Se você ainda não leu o livro Educação de Ellen White, eu recomendo fortemente. But this morning I'm going to give a brief overview of some mission schools that we find in Scripture and in the history of our church. Mas hoje nós vamos ver algumas escolas que estão na Bíblia e que são inspiradoras para a nossa igreja. And I pray it will be a blessing for us. E eu oro para que seja uma bênção para nós. Before we start, let's have a word of prayer. Vamos orar. Father, thank you so much for the time to study this morning Senhor, muito obrigado pelo tempo que nós temos de estudar essa manhã and to reflect on some of the history of the schools you have established. e refletir na história dessas escolas que o Senhor estabeleceu.
Help us in these last days to follow their pattern Nos ajude nesses últimos dias a seguir o padrão delas and to help prepare a people for the second coming of Jesus. e ajudar a preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Bless us now with your Holy Spirit. Nos abençoe agora com o seu Santo Espírito. Give us inspiration Dá-nos inspiração and instruct us. e nos instrua. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Well, the first one that we want to look at will be from the book of Samuel, Bom, a primeira escola que vamos ver está no livro de Samuel, the schools of the prophets. a escola dos They profetas. seem to be the first example in Scripture of an organized school training young people for missions. Parece o primeiro exemplo nas escrituras de uma escola que está treinando pessoas para a missão. You can read a little bit. There's not a lot in the Bible about the school of prophets, Na Bíblia não tem muito sobre a escola dos profetas, but there is an example of it in 1 Samuel chapter 19. mas há um exemplo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 19. And I'm very thankful that God gives a little bit more inspiration to Ellen White to kind of explain a little bit what those schools were like. E eu sou muito grato porque Deus deu um pouco mais de inspiração a Ellen White para nos explicar como que funcionavam essas escolas. So in 1 Samuel chapter 19, we see a picture of David fleeing for his life from Saul. Então, aqui no livro de 1 Samuel, a gente tem uma imagem de Davi fugindo de Saul, correndo pela sua vida. In verse 18, it says, David fled and escaped, and he came to Samuel at Ramah. No verso 18 diz que Davi fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá, Which was one of the locations of one of his mission schools. que era um dos locais de suas primeiras escolas missionárias. And so Saul found out about it, E Saul descobriu isso and he sent messengers to go and take David. e enviou mensageiros para ir lá pegar Davi. And in verse 20, it says, and when they had saw the company of prophets prophesying, E no verso 20 diz que então quando os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes precedia. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. and Samuel standing as appointed over them, E aí Samuel apontou para eles. the Spirit of God was upon the messengers of Saul, O Espírito de Deus está sobre, and they prophesied also. e eles também profetizaram. And so Saul's men came to take David. E aí os homens de Saul vieram e pegaram Davi. And who did they meet there? E quem eles encontraram lá? But these young people that were studying with Samuel, Esse grupo de jovens que estava estudando com Samuel. and they began prophesying unto the messengers. E eles começaram a profetizar para os mensageiros. They were filled with the Holy Spirit. Eles estavam cheios do Espírito Santo. And so those messengers were inspired and they began prophesying too. E aí os mensageiros também ficaram inspirados e começaram a profetizar também. And so as the story goes, Saul sent more messengers. E aí Saul foi e mandou mais mensageiros. And they were impressed too and they began E eles prophesying. ficaram impressionados e eles também começaram a profetizar. And so finally Saul came himself E aí até que então o próprio Saul foi até lá and he saw these young people e ele viu esse grupo de jovens serving God with all their hearts, servindo Deus com de todo o seu coração, prophesying the truth. profetizando a verdade. And the heart of Saul was touched, E o coração de Saul ficou tocado and he also began e prophesying. ele também começou a profetizar. Now it's a really amazing story, É uma história incrível and to me it's very inspiring e é muito inspiradora to see what God can do with young people. de ver o que Deus pode fazer com os jovens. In the last chapter of in the book Education, in the chapter called the Life Work, No último capítulo de educação, sorry, I forget the page, but Okay. in the last chapter it says, no último capítulo it diz talks about this, if there was an army of young people rightly trained, that they would soon finish the work. que se houver um exército de jovens bem treinados, a obra será terminada rapidamente. Young will work with the older, Os jovens trabalharão com os mais velhos, but the work will finish with a lot of energy from the youth. mas a obra será concluída com muita energia dos jovens. Now, let's just take a closer look at the school of the prophets and try to see what they were like. Vamos ver um pouco mais de perto aqui a escola dos profetas e ver o que eles faziam. Number one, I think it's kind of an interesting name.
Número 1, eu acho que é um ótimo nome, um nome interessante. I thought it was strange the first time I saw it. Primeira vez, na verdade, eu achei um pouco estranho. I didn't know you could go to school to become a prophet. Eu não sabia que você poderia ir para a escola para se tornar um profeta. I thought God calls prophets. Eu achei que Deus chamava os profetas. Well, let's look at one statement from the book Education, page 46. Vamos ver aqui uma citação do livro Educação, página 46. No, Ok. Mas esse nome, profeta, também era dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. Para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu as escolas dos profetas. Okay, so what we see here is that the purpose of the school of the prophets was to train teachers. Então a gente vê aqui que o propósito da escola dos profetas era treinar professores That would go out and train others. que iriam depois para fora, né, ali da escola e treinariam outros. Thus, they were to have a very positive influence in the church. Eles teriam uma positiva influência na igreja. These schools were intended to serve as a barrier against the widespreading corruption. Estas escolas se destinavam a servir como uma barreira contra a corrupção prevalecente, And to provide for the mental and spiritual welfare of the youth. a fim de prover a necessidade intelectual e espiritual da juventude. And so they were designed to be a benefit to help develop young people physically, mentally, and spiritually. Então, ela era desenhada ali para desenvolver os jovens mentalmente, fisicamente e espiritualmente. And their influence, the graduates coming out of these schools were to have an influence on the church that would hold back widespreading corruption. Então, eles poderiam, dessa forma, ir para fora das escolas, ser uma boa influência contra todas essas corrupções prevalecentes. Now, it's interesting to me to see the program that Ellen White talks about. E é interessante ver sobre esse programa que Ellen White fala sobre. It seems to be way back then that they were already following this method of half-day work, half-day study. E faz tempo, na verdade, que eles seguem esse projeto de você estudar meio período e trabalhar meio período. Because in true education, Porque na verdadeira educação, it's always very practical. isso é muito prático. This is from page 47. It says, the pupils of these schools sustain themselves by their own labor in tilling the soil or in some mechanical employment. Na página 47 diz que os alunos destas escolas mantinham-se com o seu próprio trabalho de cultivar o solo ou com alguma ocupação mecânica. So yeah, the students were in the farm, Então, sim, os estudantes estavam na agricultura or some industry, ou em algum tipo de indústria, learning practical skills. aprendendo habilidades práticas. And these schools were putting out strong young people. E então essas instituições estavam ali formando jovens fortes, They were able to teach the scriptures. que estavam aptos para ensinar as escrituras, They were able to serve também aptos para servir people in need. as necessidades das pessoas And they were able to support themselves with their own skill and work. e também estavam aptos para se sustentarem a si mesmos com as suas habilidades de trabalho. Now, there's a statement here that I think is really shocking that we need to take a look at. Olha só essa citação que eu acho que é bem chocante e a gente precisa olhar ela. It says the following. Estas escolas se demonstraram um dos meios mais eficazes para promover aquela justiça que exalta as nações. Provérbios 14:34. Muitos auxiliaram a lançar os fundamentos da maravilhosa prosperidade que distinguiu os reinos de Davi e Salomão. So if you were to look at the most successful period in Israel's history, Então, se a gente for olhar para o período mais de sucesso no período de Israel, it would be the days of David and Solomon. seria, na história de Israel, o período de Davi e Salomão. And usually all the attention goes to them for being so successful. E geralmente a atenção vai para eles justamente porque eles tiveram muito sucesso. But in no small way, the school of the prophets were the reason for that success. Mas não em um sentido pequeno, as escolas dos profetas foram a razão para esse sucesso. Because God blesses the church when the church is faithful.
Porque Deus abençoa a igreja quando a igreja é fiel. And the faithful young people that were coming out of these schools of the prophets E os fiéis jovens que estavam vindo dessas escolas dos profetas were helping the church spiritually. estavam ajudando a igreja And espiritualmente. God was blessing it. E Deus estava abençoando-os. So there was revival Então houve um reavivamento during the days of the schools of the prophets. durante o período da escola dos profetas. Unfortunately, those schools all faded away. Infelizmente, essas escolas elas se desvaneceram. Prophets and Kings, page 113. Profetas e Reis, página 113. As escolas dos profetas estabelecidas por Samuel tinham entrado em decadência durante os anos da apostasia de Israel. Elias restabeleceu essas escolas. So notice it was during the years of apostasy that those schools were closing. Então, durante os anos da apostasia, essas escolas estavam fechando. Why were they closing? Por que elas estavam fechando? What happens when people drift away from God? O que acontece quando as pessoas se afastam de Deus? They start seeking for riches Elas começam a buscar riquezas to advance themselves, para se exaltarem a elas mesmas, to live a self-centered life. para viver uma vida egoísta. And so they stopped going to these schools. Então of elas prophets. param de ir para essas escolas. From my experience, the reason why most mission schools close is because of lack of students. Pela minha experiência, a maioria das escolas fecham porque faltam estudantes. There's too many opportunities maybe in the United States Há right now. muitas oportunidades nos Estados Unidos nesse momento. You can go study any degree that you want, Você pode estudar qualquer curso, faculdade que você quiser, pursue any career, perseguir qualquer carreira, get a good salary. ter um bom salário. Who wants to go to a mission school? Quem quer ir para uma escola missionária? Who wants to go off to the mission field? Quem quer ir para o campo missionário? So the interest dies down Então, essas matrículas caem bastante. during times Durante- well, I don't want to say the church is in apostasy in the United States, but we're in a spiritual decline. Eu não quero dizer que a igreja está em apostasia nos Estados Unidos, mas a espiritualidade está decaindo. Maybe similar to the days where spoken of in this statement. Muito similar à situação aqui dessa situação. But thankfully there was another revival. Mas, graças a Deus, houve um outro reavivamento. And the prophet Elijah came around E agora o profeta Elias chegou and he reopened those schools. e ele reabriu essas escolas. And so there was another great time of revival when the schools of the prophets were reopened. E agora houve um momento de grande reavivamento agora que essas escolas estavam sendo It is reabertas. a good lesson for us. E essa é uma boa lição para nós. Now I want to fast forward into the New Testament, Agora vamos para o Novo Testamento. and we're going to take a look at the mission schools of the Apostle Paul. Agora vamos ver ali as escolas missionárias no tempo do apóstolo Paulo. Paul, the most successful evangelist in the early church, Paulo era um dos maiores ali evangelistas da igreja pioneira had some reason for that success. e ele tinha uma razão para esse sucesso. As he went from place to place, Ele ia de lugar a lugar. he not only baptized people, Ele não somente baptizava as pessoas, but he trained them for service. mas eles a treinavam para o He serviço. got in their mind right away, when you join this church, you're going to be active for God. Eles já introduziam isso na mente das pessoas. Quando você se juntar a essa igreja, você vai trabalhar para Cristo. And so there are two examples in the New Testament of that reveals two of the schools that he was operating. Então, há dois exemplos aqui dessas escolas que ele estava operando. One of them is in Uma the delas- time that he was in Corinth in Acts chapter 18. Uma delas é quando ele estava em Corinto, lá em Atos capítulo 18. So if you want to turn with us, you could do that. Então, se você quiser acompanhar, por favor. Acts 18 is important because it reveals that Paul was working as a tent maker. Atos 18 é importante porque nos revela que Paulo estava trabalhando como um fazedor de tendas. And he traveled to Corinth and began to preach in the synagogue. E aí ele foi para Corinto e começou a pregar na igreja, na sinagoga. But they did not accept his message. Mas eles não aceitavam a sua mensagem. And they cast him out of the synagogue. E eles tiraram Paulo dali. And so he shook his raiment, he shook his clothes, it says in verse 6. E ali ele sacudiu sua roupa e ali diz no verso 6, And he said, "Your blood is on your hands." o vosso sangue
sobre a vossa cabeça o vosso sangue. I'm clean. Eu estou limpo desse sangue. I will now go to the Gentiles. E desde agora eu vou para os gentios. So Paul opens up the door to the synagogue E aí Paulo abriu a porta da sinagoga and he launches out to preach the gospel to the e ele Gentiles. foi pregar o evangelho aos gentios. Now what's interesting E é interessante, is in verse 7. no verso You 7, can read that. que saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. So he went out the doors of the synagogue and he turned around the corner and he entered the house that actually joins to the synagogue. Então ele saiu da sinagoga, virou a esquina e entrou na casa do Tício Justo, And bem he do be- lado da And sinagoga. there he began teaching the gospel. E aí ele começou a ensinar o evangelho. So much so that the leader of the synagogue was converted. E é tão verdade isso que o líder da sinagoga foi convertido. And in verse 11, No verso 11, it says this. e ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. So for 1.5 years, Paul was teaching in the school of justice. Então, por 1 ano e meio, Paulo estava ensinando a escola da justiça. So he was giving a solid training. Ele estava ensinando, dando um treinamento sólido. So when he left Corinth, he knew that they would continue the work. Então, depois que ele ainda saiu de Corinto, essas pessoas ainda continuaram o trabalho. We can also turn to the next chapter, 19, A gente pode ir para o capítulo 19, and see Paul working in Ephesus, e ali Paulo está em Éfeso, está trabalhando lá. and verse 9 and 10. No verso 9 e 10 diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. So in Ephesus, Paul started a 2-year school Então, Paulo ali em Éfeso começou uma escola de 2 in anos, the house of Tyrannus. na casa de Tirano. So we can see 1.5 years in Corinth, Então, 1 ano e meio em Corinto, 2 years 2 in anos Ephesus, em Éfeso, and those were 2 places that he had a lot of success. e ali nesses 2 lugares ele teve muito sucesso. But it was successful because it was successful after he left. Mas foi bem sucedido porque foi bem sucedido depois que ele foi embora. The church were taught to take on the work themselves. A igreja foi ensinada a cuidar-se de si mesma. Lay people were taught that they need to take responsibility in spreading the gospel. Os membros comuns foram ensinados a tomar responsabilidade para pregar o evangelho. They worked with their hands just like Paul worked with his hands. Eles trabalhavam com suas mãos, assim como Paulo trabalhava com suas To mãos, support themselves financially while they worked for God. para se sustentarem-se a si mesmos, assim como enquanto trabalhavam para Deus. So this method of making sure the lay people were engaged in the work was the reason for the success of the gospel. Então, esse método de se certificar que as pessoas, que os membros comuns estavam engajados com a obra, é o motivo do grande sucesso. And why Paul could say in Colossians, Colossians chapter 1 verse 23, E é por isso que em Colossenses Paulo diz: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. So within about 30 years of time, Paul could say that the gospel had spread already to the whole world. Então, a gente pode dizer que 30 anos depois disso, o evangelho foi espalhado a todo o mundo. What does it take to spread the gospel to the whole world? O que custa a espalhar o evangelho a todo mundo? With no media in those days, Sem mídia naqueles dias, these people were willing to travel. essas pessoas estavam dispostas a viajar. They were traveling off to foreign lands, Elas viajavam para terras distantes, sacrificing the comforts of life sacrificando os confortos da vida to spread the gospel around the world. para espalhar o evangelho através do mundo. And it did not take long, E não demorou muito, considering that there was no modern transportation or communications. considerando que não havia nenhum transporte moderno ou comunicação dos dias de hoje. So now let's fast forward
to the times of the Reformation. Agora vamos dar avançar um pouco aqui para o tempo dos valdenses. Which begins with earlier than even the Reformation, we see this group of the Waldensians in northern Italy. Antes ainda da Reforma, havia esse grupo dos valdenses na Noruega. I took this picture. I had a chance to visit some of their ruins. Eu tive a oportunidade de visitar um pouco dessas casas, dessas ruínas, e eu tirei essa foto. This is one of their mission schools. Isso era uma das suas escolas They missionárias. call it the School of the Barbs, Eles chamavam de a escola dos bárbaros. which in Italian means uncles. Em italiano quer dizer tio. It was like a code language Era uma língua fria, because it was dangerous to be a missionary in those days. porque era proibido ser missionário naqueles dias. So they made these little schools up in the mountains. Então, essas escolas no meio das montanhas, They built this one out of rocks. eles construíram essa de pedra. And they trained young people to go out and sacrifice for the gospel. E eles treinavam essas pessoas para irem e pregarem o evangelho. Now, it's also interesting that in their training, they also had practical work. E é interessante que também no treinamento deles, eles tinham trabalho prático. Great Controversy, page 68. Grande Conflito, página 68. Em tempos de paz, eram sustentados por ofertas voluntárias do povo, mas, como Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. If the gospel is going to be spread around the world, Se o evangelho precisa ser pregado a todas as nações, it cannot succeed unless lay people take a personal responsibility in it. isso não pode ser bem sucedido a não ser que os membros comuns tomem a responsabilidade para isso também. And are willing to go at their own expense, E eles estejam dispostos a pagar pelo seu próprio sustento, or that they're willing to at least work to cover their expenses ou pelo menos ir trabalhar cobrindo as suas despesas, while they're doing ministry. enquanto eles estão fazendo o ministério. So the Waldensian young people spread out throughout Europe. Então os valdenses eles se espalharam pela Europa, They worked in business, eles trabalhavam em negócios they worked in trade, e também em trade, in em practical comércio, works, ok? and they used those opportunities to reach people. E eles usavam essas oportunidades para alcançar as pessoas. Let's look at page 71. Página 71 diz que cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Levavam secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada, no todo ou em parte. Quando quer que se apresentasse oportunidade, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. So the record of the Waldensians is really inspiring. Essa memória aqui dos valdenses é realmente muito inspiradora. Many of them sacrificed their lives for the gospel. Muitos sacrificaram as suas vidas para a pregação do Evangelho. They were willing to die. to Eles share estavam these truths. dispostos a morrer para espalhar a verdade. They sacrificed everything. Eles sacrificaram tudo. Later, during the years of the Reformation, likewise, Depois dos anos da Reforma, foi a mesma coisa. Luther had helped establish mission schools Lutero ajudou a estabelecer as escolas missionárias that helped spread the message of righteous, the true gospel. e isso ajudou a espalhar a mensagem do verdadeiro evangelho pela Europa. Look, education is so important, Educação é muito importante. and the devil knows that. E o diabo sabe disso. And he was upset with the success of the Reformation movement, E ele está chateado com o sucesso do movimento da reforma. so he inspired the Counter-Reformation. Então eles se inspiraram. Counter-Reformation, Então ele inspirou a contra-reforma, where Jesuits were purposed to go and to corrupt these schools. onde os jesuítas iam e corrompiam essa educação. They knew if they could corrupt the education, they would corrupt the people. Eles sabiam que se corrompessem a educação, eles corromperiam o povo. And so the condition of Protestants became weaker and weaker. Então a condição dos protestantes se tornou cada vez mais fraca e fraca. So much so that when
the three angels' message was preached, Tanto é que quando as 3 mensagens angélicas foram pregadas, it was not recognized by most of them. essa mensagem não foi reconhecida pela maioria das pessoas. God was raising up a remnant church now. Jesus estava levantando sua igreja And remanescente. he wanted to give a different kind of education that was happening at the Protestant schools. E ele gostaria de dar uma educação diferente do que estava sendo dada pelas igrejas, pelas escolas protestantes. And so God gave Ellen White a lot of instruction in the 1880s about how we should be running our schools. Então, Deus deu muitas instruções a Ellen White de como nós deveríamos gerenciar as nossas escolas. And then she got an opportunity to put those principles in action in the country of Australia. E ela teve a oportunidade de colocar em prática esses princípios nas escolas da Austrália. And so we come to the Avondale School. E aí nós vamos lá para Avondale. Ellen White was one of the pioneers helping to establish the school. Ellen White foi uma das pioneiras ajudando a estabelecer essa escola. Of course, originally it wasn't God's will for her to be sent off to Australia anyway. É verdade que não era a intenção de Deus que ela fosse enviada para a Austrália, It seemed like the brethren were kind of tired of listening to her. mas parece que os irmãos estavam cansados de ouvi-la nos Estados Unidos. So they put her on a boat E aí colocaram-a num barco and sent her halfway around the world e a mandaram bem longe, so they wouldn't have to deal with her anymore. e assim não tinham que lidar mais com ela. But God used it for good. Mas Deus usou isso para o bem. And she kept a very positive attitude. E ela manteve-se com uma atitude muito positiva. So she gave all her energies to establish a model school there in E Australia. ela colocou toda a sua energia para estabelecer essa escola modelo na Austrália. She gave this counsel in the book, in Counsels to Parents, Teachers and Students. E ela deu esse conselho aqui no Conselho para Pais e Professores. Deus abençoará as escolas dirigidas segundo o seu desígnio. Quando trabalhávamos para estabelecer a obra educativa na Austrália, o Senhor revelou-nos que essa escola não se devia modelar segundo qualquer outra estabelecida no passado. Devia ser uma escola modelo. Foi estabelecida segundo o plano que Deus nos deu. E Ele a tem feito prosperar. Okay. So the plan was that the Avondale School would be an example, a template, a model that other schools would be replicated afterwards. Então, a intenção era que Avondale fosse um padrão, um modelo de escola para ser seguida por todas as outras. So that was exciting, and so she was excited to put all these principles in action. Então, ela estava muito animada para colocar todos esses princípios em ação. And she had this to say in a letter to one of our church leaders at the General Conference in 1898. E ela falou isso para um dos nossos líderes da igreja em 1898. Nossa escola missionária deve se basear nos princípios de Deus, para que os estudantes recebam uma educação ampla e diversa. Queremos jovens, rapazes e moças que saiam da escola de Avondale como médico missionários, bem como obreiros de Deus. So why were young people to come to the Adventist schools? Então, por que as pessoas iam para as escolas adventistas? To learn to do missionary work. Para aprender trabalho missionário. That was the purpose of them being there. Isso era o propósito de eles estarem lá. And that goal was always put in front of them. E esse objetivo estava sempre à frente deles. They were told that the highest work that they could do in life would be to give themselves to God's service. Eles eram ensinados que o maior trabalho que eles poderiam fazer em suas vidas era se entregar nas mãos de Deus para fazer o seu trabalho. So at Avondale, they were learning a variety of skills. Então, eles estavam aprendendo lá diversas habilidades. So they would be strong to go out and do work on their own. E assim eles poderiam estar fortes para fazer o trabalho por eles mesmos. They had to learn business. Eles tinham que aprender negócios, They learned agriculture, agricultura, different practical skills, diferentes coisas práticas, trabalhos práticos, accounting, contabilidade, medical missionary work, trabalho médico missionário, nursing skills, habilidades de enfermagem, health education. educação em saúde. They learned the gospel. Aprenderam o evangelho, They learned how to preach. They learned how to teach. como pregar, como ensinar.
So they were very well-rounded when they left. Então, eles estavam bem formados quando eles saíam de lá. And it were those same counsels that E.A. Sutherland was reading when he started the school in Madison. E isso eram os mesmos conselhos que Sutherland estava lendo quando ele começou a escola de Madison. And so we usually say Madison, was the example school. Geralmente a gente fala que Madison era o exemplo de escola. And that's true. É verdade. But it's also true that Madison was modeled after the Avondale School. Mas na verdade Madison estava se modelando na escola de Avondale. And obviously some of the experiences that E.A. Sutherland had at Walla Walla. E claro, algumas experiências que eles tiveram também lá em Walla Walla. And the Emmanuel Missionary College. E também na escola Emmanuel, Andrews. que hoje é Andrews. Okay, like I shared in the last lecture. Como a gente dividiu na última palestra. Okay, so I want to share a reference here. This is from 20th Manuscript Release. Então gostaria de dividir aqui isso. Aqui está no manuscrito. What It's book? 20 Manuscript Release. Ok, eu não sei a tradução desse. É do Manuscript Release. We Ok. could not find a translation for this statement, so we translated it ourselves this morning. Essa tradução ela não está em português, não foi traduzida para o português, então nós mesmos traduzimos dos escritos de Ellen White. So we tried our best. Let's take a look at it. Nós fizemos o melhor e é o seguinte: a escola de Madison não apenas educa no conhecimento das escrituras, mas também no treinamento prático que equipa o aluno a ser um missionário de sustento próprio no campo para onde for chamado. Nos seus dias de estudo, aprende a construir de forma simples e substancial como cultivar a terra e cuidar do gado. Todas essas categorias são de grande valor educacional. Adicionamos também o conhecimento de como cuidar dos enfermos e tratar os feridos. Let's go to the next. Continua. O treinamento da obra médico-missionária é um dos grandes objetivos pelo qual qualquer escola deve ser estabelecida. Muitos estão sofrendo de doenças e lesões que, uma vez livres de dores, estarão prontos para ouvir a verdade. Nosso Salvador foi um poderoso curador. Em seu nome, muitos milagres podem ser conduzidos no Sul e em outras associações, através da instrumentalidade do que é treinado para ser médico missionário. Logo, centros para treinamento devem ser formados. It was very clear Wow. the kind of work that Seventh-day Adventists were supposed to be doing. Então era muito claro o que os adventistas do sétimo dia, qual tipo de trabalho os adventistas deveriam estar And it fazendo. was clear the kind of training that they needed to do that work. Era muito claro qual tipo de treinamento eles deveriam estar fazendo para fazer esse trabalho. So God sent us this appeal that we need to establish more schools like Então, that. Deus nos deu esse apelo para que nós estabelecêssemos mais escolas como essa. And I don't know if you can see the pattern, but it's pretty clear Eu não sei se você viu o padrão, mas está muito claro from the school of the prophets, da escola dos the profetas, school of Paul's day, da escola dos dias de Paulo, the Waldensians, dos valdenses, Avondale, Avondale, Madison. Madison, They all have a very common theme. e They have todas elas têm o mesmo padrão, o mesmo tema. they're all teaching practical work, Todas estavam ensinando trabalho prático, business, negócios, okay? Country living. vida no campo. Maybe not so much in Paul's schools on the country living. I don't know. Talvez não tanto no tempo de Paulo, vida no campo. But we know that's a very important message for today's Mas nós work. sabemos também que essa mensagem é muito importante nesses dias. But the idea was that Mas a ideia é que those schools were for lay people, essas escolas para membros comuns, not to become regular pastors in the denomination, not that they're preparing to become sim. pastors, essas escolas eram para os membros comuns, não para prepará-los para se tornarem pastores, that's another type of training. que é um outro tipo de treinamento. But this training was for lay people Mas na verdade esse treinamento era para membros comuns, that were to leigos, take the gospel to the ends of the world. para que eles pudessem levar o evangelho aos confins da terra. Let's look at another statement Vamos ver outra citação written about the Madison School. aqui sobre Madison School. And this was also taken from pamphlet 119, Esse é do panfleto 119, which is a whole pamphlet written about Madison.
que é uns panfletos escritos sobre Madison, a escola. We also translated this ourselves. E também nós traduzimos nós mesmos, porque não tem em português já traduzido. Go ahead. O tipo de treinamento dado na escola Madison é tal que seria considerado como um tesouro de grande valor por aqueles que tomam em mãos a obra médico-missionária em terras estrangeiras. Se muitos outros em escolas diversas recebessem um treinamento similar, seríamos um povo espetacular para o mundo, para os anjos e para homens. A mensagem seria rapidamente levada a todos os países e almas que estão na escuridão seriam levadas à luz. So, to have these mission schools, it is essential for us to be successful in finishing the work. Então, para que nós possamos terminar a obra com sucesso, essas escolas são essenciais. Again, going back to 20 manuscript release. Então, de novo aqui, para o manuscrito, aproxima-se o tempo em que o povo de Deus, devido à perseguição, espelhar-se-ão por muitos países. Aqueles que receberam uma educação ampla e diversa terão vantagem, onde quer que estejam. O Senhor revela sabedoria ao guiar seu povo para o treinamento de todas as capacidades para a obra de disseminar a verdade. Okay. In the world, the concept is to just learn one skill. No mundo, o conceito é você aprende uma habilidade. But that doesn't work for farm life. Mas isso não funciona, por exemplo, na vida na fazenda. In the 19th century, 80% of Americans were farmers. No século XIX, 80% dos americanos eram fazendeiros. If you're going to run a farm, you have to learn how to do a lot of Se different você vai ter uma things. fazenda, você tem que saber fazer diversas coisas. But after the Industrial Revolution, Mas depois da Revolução Industrial, men were taught to work in factories. os homens foram ensinados a trabalhar em They fábricas. just knew they had one skill that they perfected, E eles tinham que saber uma habilidade perfeitamente. and they were just one piece in a big machine. E eles eram um pedaço numa grande máquina. But if you take them out of there and put them in the country, Mas se você tirasse essa pessoa daqui e colocasse lá no campo, they've completely lost their independence. eles estavam completamente perdidos. They become dependent on city life. Porque eles estavam dependentes da vida na cidade. But this is not the best way for God's people. Mas esse não é a melhor maneira para o povo de Deus. Because God's people are to be living in the country, O povo de Deus deveria ser ensinado a viver no campo. and we are to be more independent so that we can travel and spread the gospel and support ourselves. E nós deveríamos ser mais independentes, saber mais habilidades para sermos mais então independentes e pregar o evangelho. Now, if you have a skill that you can take with you, it may be specific and you might be able to earn money and support yourself. That's fine. Se você tem uma habilidade específica que você consegue ganhar dinheiro e se sustentar a partir daí, tudo bem. But in our schools, Mas nas nossas escolas it's even just a part of the character development to have our young people working with their hands in different things. faz parte do desenvolvimento do caráter colocar os jovens para trabalhar em diferentes áreas, That helps prepare their mind to Para- be practical. porque isso ajuda a preparar sua mente para coisas práticas. Some people, they just get a practical training and they may not know everything, but they know how to figure out how to do things. Essas pessoas, às vezes, elas nem não sabem fazer determinadas coisas, mas por causa desse treinamento, elas pensam e sabem como fazer aquilo. But this part of education is being cast aside Mas by the world. essa parte da educação tem sido castrada da educação. And people are felt like only if you're a loser, you're going to do practical work. E hoje em dia as pessoas pensam que só se você é um perdedor que você vai aprender a fazer alguma coisa manual. But I think the Lord takes offense to that. Mas eu acho que Deus take offense. I think Jesus is offended by that. Eu acho que Deus se ofende com isso. He made Adam and Eve and he put them in a garden. Porque ele fez Adão e Eva e colocou no jardim. Jesus Christ himself was a carpenter. Jesus Cristo, ele mesmo era um carpinteiro. Paul was a tent maker. Paulo era um fazedor de tendas. It is not degrading to do practical Isso things. não é degradação nenhuma saber fazer trabalhos In práticos. fact, it's very honorable. Na verdade, é um trabalho muito honrável. Let's look at another statement here. Vamos ver outra citação aqui. Todos os esforços possíveis devem ser empregados no estabelecimento de escolas como a de Madison. Aqueles que dedicam seus bens e influência para ajudar essa obra estão auxiliando
a causa de Deus. She said a similar thing about Avondale. Ela falou uma coisa bem similar sobre Avondale. Avondale was to be a sample school. Avondale era uma escola modelo. Madison as well. Madison também. It's a model to follow. Era um modelo a ser seguido. Let's look at Counsels to Parents, Teachers and Students, page 532. Vamos ver aqui conselhos para professores. Deus me tem revelado que estamos em positivo risco de introduzir em nossa obra educativa os costumes e modas dominantes nas escolas do mundo. Caso os professores não estejam vigilantes, porão ao pescoço dos alunos jugos mundanos em lugar do jugo de Cristo. O plano das escolas que havemos de estabelecer nesses anos finais da mensagem deve ser de ordem inteiramente diversa das que temos instituído. When Adventists first started making Adventist schools, Quando a instituição adventista começou a fazer as escolas adventistas, we patterned them after other Protestant schools. nós estávamos, We patterned them after the other Protestant schools. imitando outras escolas protestantes. That's the only thing that we knew. Essa é a única coisa que nós conhecíamos. But now God was giving a higher quality of training Mas to us. agora Deus estava nos dando uma educação maior. And he said, don't follow those other E schools. falou, não siga essas escolas, Follow this pattern. siga esse modelo. And there's a promise in 7th volume of the E Testimonies tem uma promessa aqui em Testemunhos, that God is going to be establishing more and more of these kind of training schools just before the second coming of Christ. que Deus vai estabelecer mais e mais dessas escolas um pouco antes da sua vinda. Suscitarei obreiros que executem a minha vontade para preparar um povo que subsista perante mim no tempo do fim. Em muitos lugares que já deveria haver sanatórios e escolas, estabelecerei as minhas instituições, as quais virão a ser centros de preparo de obreiros. God is wanting to prepare people for his second coming. Deus deseja preparar obreiros para a sua segunda vinda. It's our privilege to be supporting that work. E é um privilégio nosso estar apoiando esse trabalho. We should be doing all we can to support these schools. Nós deveríamos estar fazendo tudo para apoiar essas escolas. Encouraging young people to go to them. Encorajar as pessoas para irem até essas escolas. Helping ourselves to teach or to lead them. Ajudar essas pessoas a serem professores ou ensinar lá. Jesus is soon coming, Jesus breve virá. but we're not ready yet. Mas nós não estamos prontos ainda. These schools are an important part of our preparation for the second coming. Essas escolas são muito importantes para nos preparar para isso. I'm going to finish with one last statement here. Quero terminar com essa última citação. Obrigado. This is taken from a periodical that we also translated ourselves. É um dos periódicos que nós mesmos traduzimos, porque não tem no português. Um dos ramos mais importantes desta obra é o estabelecimento e gerenciamento de escolas missionárias. A grande necessidade para esta obra educacional é frequentemente revelada de forma bem clara. What more could God say to us? O que Deus precisa dizer mais para nós? How much clearer could he make it? Quão mais claro ele pode ser? When there is God is wanting a great revival to come upon his people. Deus deseja que um grande reavivamento seja estabelecido entre o seu povo. But for that revival to take action, Mas para esse reavivamento acontecer, we need these mission schools that will train an army of young people. nós precisamos dessas escolas treinando um exército de And when jovens. that happens, Quando isso acontecer, how soon Jesus will return. quão cedo Jesus retornará? How soon the suffering of this world will finish. Quão breve o sofrimento desse mundo vai And terminar? how soon we'll be ready Quão breve nós estaremos preparados to receive him. para recebê-lo? Let's have a word of prayer. Vamos orar. Father, thank you so much Senhor, muito obrigado for the inspired record pela inspiração que o Senhor nos deixou, of the mission training that we've seen. pelo treinamento missionário que nós temos visto. Help us to do what we can to support these schools. Ajuda-nos, Pai, a fazer tudo que podemos para ajudar essas escolas. Help us to put our energies, Ajuda-nos a pôr nossas our energias, talents, nossos talentos, our finances nossas finanças to help these schools. para ajudar essas escolas. We also pray that more young people would be attending them.
Nós oramos para que mais jovens estejam entrando nessas escolas and surrendering their lives to the work of God, e se rendendo a Jesus, as suas vidas a Jesus, to use their talents wherever you call them. para ajudar em qualquer ramo que o Senhor os chamar. Help us to learn this principle of being Ajuda-nos. more independent, Aprender esse princípio de sermos mais independentes, to not be dependent on city life, para não sermos dependentes da vida na cidade. and to be willing to go anywhere, E que possamos estar dispostos a ir a qualquer lugar to spread the message of love para espalhar a mensagem do amor and the three angels' messages. e as 3 mensagens So angélicas. bless us now, we pray. Então, por favor, In nós Jesus, oramos in Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Ok. Pessoal, é um prazer continuar aqui essa programação tão abençoada. E eu gostaria de, mais uma vez, aqui falar sobre as ofertas. Você que deseja ajudar esse ministério, esses ministérios, todos os ministérios envolvidos aqui, para que mais congressos como esse aconteçam. Há um custo para tudo isso acontecer, há toda uma parte técnica aqui, tem diversas câmeras, iluminação, computadores, pessoas que estão doando seus tempos, seu talento para que esse congresso aconteça, toda a estrutura física aqui, tudo isso tem um custo. E por isso nós damos a oportunidade de você ofertar. E você que deseja ofertar, o link está na descrição, Marlon? O link vai estar na descrição. Você que deseja ofertar com R$50, nós queremos te presentear como agradecimento com 3 e-books Segredos da Culinária Saudável. São mais de 120 receitas saudáveis, 100% vegetarianas, que é do nosso acervo pessoal de receitas do Viva. Então, você que quer doar R$50, é só clicar no link, preencher R$50, vai ter o seu e-mail, você coloca lá. E em agradecimento, nós vamos te dar 3 e-books, Segredos da Culinária Saudável. Agora, se você quiser ajudar com R$150, além dos 3 e-books, você também vai ganhar 13 e-books da Editora dos Pioneiros. São livros como Daniel e Apocalipse, de Urias Smith, História do Sábado, Estudos sobre Fé, dentre muitos outros. E além disso, além dos 13 e-books do Viva de Culinária e dos 13 e-books da Editora dos Pioneiros, você também vai ganhar a série Conflito em áudio, para que você possa ouvir onde você estiver. Então é só clicar no link, coloca lá R$150, vai colocar seu e-mail, a gente vai mandar no seu e-mail esses presentes para você como agradecimento. Agora, se você quiser doar R$300, você vai ganhar esses 3 e-books de culinária, mas os 13 e-books dos Pioneiros, da Editora dos Pioneiros, mais a série Conflito e mais também um curso de verdadeira educação, feito pelo projeto Restaure. Ok? Na minha opinião, só esse curso, sem falar dos e-books todos aqui, só esse curso você já deveria custar mais de R$1.500, facilmente. Poderia até custar R$5.000. Eu fiz vários cursos online e pela produção e pelo conteúdo desse curso, esse curso poderia ser vendido facilmente por R$5.000. Você vai ganhar se você quiser doar R$300 aqui para o avanço dessa obra, ok? Ah, Raul, mas eu quero doar mais que 300. Quero doar 600, 700, 1.000, não sei. Então, daí você vai ganhar 2 vezes várias coisas que estão aqui e você pode dar de presente para as pessoas que você quiser. Ah, não, Raul, eu quero doar menos de R$50. Você também pode doar menos de 50. Clica lá no botão que está embaixo. Você pode preencher com quantos você quiser, de R$1 é o mínimo, até quanto você quiser. Mas daí menos de R$50, a gente não tem nenhum presente aqui já pré-estabelecido, mas a gente manda alguma coisa também como agradecimento para você, tá bom?
Que Deus te abençoe. E continuamos aqui com a nossa programação. Vamos ter um intervalo de 5 minutos. É isso? 10 minutos. Ok, um intervalo de 10 minutos, às 11 horas nós retornamos. Deus te abençoe. Perdão, que horas? 10h10? Aquele relógio está errado, então, desculpa. 10h10 a gente retorna, perdão, com a programação aqui. Clique no link, então, que está aí na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Deus fez um sábado